É preciso saber o quanto precisamos para viver. Quando sabemos o quanto precisamos, conseguimos dosar os nossos esforços para que não nos esforcemos em demasia para um determinado lado apenas. Deixem eu dar um exemplo. A pessoa que não sabe o quanto precisa, ela acaba se esforçando demais no trabalho, acreditando que a vida seja apenas trabalhar para ganhar dinheiro e gastá-lo consumindo. Então, uma pessoa que não sabe o quanto ela precisa para viver com qualidade, ela vai viver de forma desequilibrada, no sentido material, no sentido do consumo, no sentido de querer comprar sempre alguma coisa para gerar uma satisfação. Então nós precisamos saber o quanto precisamos de fato, o que é necessário na nossa vida e o que pode, por sua vez, ser descartado. Isso foi algo que eu pontuei na minha vida muito cedo. Eu fui identificando o que era necessário e o que não era. E fui me focando naquilo que para mim era necessário. O que talvez não seja necessário para uma outra pessoa. O que talvez não é necessário para você. Porque nós, seres humanos, somos parecidos, mas também somos muito diferentes. O que é positivo para uma pessoa pode não ser necessariamente para outra. E o grande problema da nossa época, mais do que nunca, isso é um problema que sempre existiu, mas nos dias atuais existe uma padronização atroz, uma padronização destrutiva. Essa padronização da vida, essa padronização das necessidades, está acabando com a vida das pessoas. Porque o indivíduo vai sumindo, vai sendo esmagado, vai sendo moído nesse sistema, onde são semeadas necessidades e mais necessidades e mais necessidades. São inventadas necessidades. As necessidades não deveriam ser inventadas. Deveriam vigorar e reinar as necessidades naturais. Quais são as necessidades naturais que temos? Precisamos comer, precisamos beber, cuidar um pouco do nosso corpo, precisamos nos vestir, precisamos ter onde morar, nos locomover e precisamos de um pouco de distração, de um lazer positivo que permita o espírito se oxigenar e se fortalecer. E o problema é que nos dias atuais as pessoas buscam no lazer justamente o soterramento do espírito. Porque nos momentos de folga, naquela vida atribulada, quando o ser humano tem um tempo para si, o espírito ele vem à tona, mostrando os erros, os enganos, as fissuras, as rachaduras de uma vida inútil. Então, nos momentos de folga, em vez do ser humano permitir que o espírito tome um ar e recobre suas forças, o que o ser humano faz? Pega o espírito pela cabeça e o afunda na lama. O cabeção, com medo de perder a supremacia nos momentos de folga, faz de tudo para oprimir, calar, silenciar e acorrentar ainda mais o espírito. Então se faz um uso completamente errado desses momentos de folga, de relaxamento, de descanso, ou aquilo que nós poderíamos chamar de reposição de energias. Hoje o mundo do lazer é uma coisa ampla.
quanto não se fatura em cima do lazer, quantos produtos não são vendidos, quantos serviços não são ofertados para o lazer do ser humano, sendo que a maior parte do que está aí é prejudicial, porque apenas gera um adormecimento, um amortecimento, um anestesiamento do ser humano, justamente naqueles momentos em que ele deveria recobrar a sua força espiritual, ou seja, nas horas de folga, de descanso, de lazer. Então, fazemos parte de uma geração de pessoas que não sabe dosar suas necessidades, que não sabe o que quer. É preciso saber o quanto precisamos. Quem não sabe quanto precisa, ele toma em demasia. E vocês sabem que nada é de graça nessa vida. Tudo tem um custo. Tudo precisa ser pago. Tudo exige de nós uma compensação. E tudo que tomamos em termos de produtos, de serviços, de ofertas, desse sistema no qual estamos inseridos, tudo isso vai cobrar de nós uma contrapartida, ou seja, dinheiro. Dinheiro. E se o ser humano não sabe o quanto ele precisa e quais são suas necessidades, ele consome além do que precisa, e se ele consome além, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que gastar muito dinheiro nisso, ou até todo o seu dinheiro, ou até mais do que tem, se endividando, como muitas pessoas fazem terrivelmente, se tornando ainda mais escravas desse sistema maluco. E daí o indivíduo ele vai se afundando, ele vai se afogando nessa vida sem sentido, onde ele próprio não sabe o que precisa, onde o próprio indivíduo não sabe o que precisa. Então, é preciso saber o quanto precisamos. Coloco aqui o quanto em caixa alta. Quem não sabe quanto precisa, está perdido. O ser humano precisa saber o que precisa e o quanto precisa. Quem não sabe o quanto precisa, ele não tem limites. E uma pessoa que não tem limites, ela não consegue se firmar na vida, porque ela não é dona de si. Ela não é dona de si. É escrava dos seus desejos. E é justamente isso que querem tornar as pessoas. Que elas virem escravas dos seus desejos. Que elas percam o domínio sobre si mesmas. Que elas percam o autocontrole. Que elas vivam apenas para o consumo. Por isso se fala tanto de economia nos dias atuais. Por que se debate tanto economia? Porque os economistas têm hoje um palco tão amplo nos debates públicos. Por quê? Porque se incute cada vez mais nas pessoas a ideia de que a felicidade está relacionada à plenitude econômica, à estabilidade econômica, ao poder de compra. Sim, nós precisamos de uma estabilidade econômica. Quando a vida está estável economicamente, isso contribui para o nosso bem-estar. Mas nós podemos alcançar a estabilidade tendo bastante ou tendo pouco. Existem pessoas que têm bastante, que ganham bem, mas não têm estabilidade econômica, porque não sabem o quanto precisam, e daí gastam mais do que têm, e vivem endividadas. Existem pessoas ricas que estão nessa situação, e não são poucas. Enquanto que existem pessoas que vivem com pouco, como por exemplo, o meu caso. Não estou aqui me colocando como exemplo de coisa alguma, por favor. Não sou exemplo de nada, mas estou apenas relatando a minha situação. Eu vivo com pouco.
e desfruto de uma estabilidade econômica, mesmo ganhando pouco. Sempre me sobra um dinheiro no fim do mês. Sempre me sobra. Por quê? Porque eu sei o que preciso e o quanto preciso. A partir do momento que eu sei o quanto eu preciso, eu consigo dimensionar a minha vida, equilibrá-la e desfruto a partir disso de uma estabilidade, de uma firmeza existencial, porque compreendo que não dependo do ter apenas. Sim, eu preciso ter as coisas, eu preciso sobreviver. Não se vive sem dinheiro nos dias atuais. Quando eu faço uma crítica ao consumo, à vida moderna, tudo isso, não estou dizendo para vivermos sem dinheiro. Infelizmente, precisamos do dinheiro e eu compreendo e aceito isso muito bem. Mas eu trabalho então num outro setor, num outro lado da minha vida, que é o lado espiritual, que é justamente eu precisar o mínimo de coisas materiais. Daí eu não preciso focar a minha vida apenas no trabalho e na busca por bens materiais, pelo dinheiro, a satisfação dos prazeres e todas essas quinquilharias materiais que as pessoas correm atrás. Então, caro amigo, busque saber o quanto você precisa nessa vida. Seja econômico nos desejos, nas necessidades, nas buscas por todas essas coisas que todo mundo faz. Busque não fazer o que todo mundo faz. Busque não fazer o que todo mundo faz. Daí você vai desenvolver um critério próprio e vai compreender que as coisas dependem de você muito mais do que das coisas e das outras pessoas, do meio externo, do sistema, porque tudo nessa vida depende de nós. O sistema está aí, a vida econômica está aí, mas cabe a nós submergirmos ou não frente a isso. Cabe a nós pegarmos o quanto precisamos ou nos afogarmos numa busca incessante por desejos. Nos perdermos nisso. Essa liberdade nós temos. Essa liberdade nós temos, caro amigo. E você precisa ser criterioso para eleger criteriosamente o que você precisa e o quanto você precisa, porque quem não estabelece isso vive perdido, vive nessa loucura, sem saber o que precisa, para onde vai e onde vai parar. As pessoas acabaram virando taquaras verdes no meio dessa tempestade de ventos consumistas, onde se busca tornar a sociedade em múmias existenciais, em amebas existenciais, que não pensem, mas apenas comprem, porque sempre tem alguém querendo te vender alguma coisa. Sempre tem alguém querendo te vender alguma coisa. E na maior parte das vezes algo que você nem precisa. Então, meu amigo, compre aquilo que você precisa, mas aquilo que você não precisa, descarte. Viva com pouco. Assim vai sobrar mais dinheiro para você, mais tempo. E você não precisará se focar única e exclusivamente na vida profissional, como é com a maior parte das pessoas que vivem apenas para trabalhar. E daí se tornam escravas do trabalho, porque são escravas dos desejos e das necessidades inúteis que são semeadas para aprisionar os bobocas do mundo. Então não seja um boboca do mundo, seja dono de si.
E para ser dono de si, é preciso saber o que precisamos e o quanto precisamos. Quem não sabe isso, não é dono de si. Vira apenas uma engrenagem do sistema. Vira apenas mais um acorrentado em meio a tantos. Então se liberte dessas correntes das necessidades inúteis que cobram demais de você. E por causa disso você não consegue identificar as necessidades úteis. As necessidades inúteis turvam a sua visão. E daí você não identifica as necessidades úteis, o que você precisa e o quanto você precisa. É muito importante conseguir identificar isso para levar uma vida plena, materialmente e espiritualmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!